A origem do conflito na Terra, segunda-feira, 24 de fevereiro, é o estudo de hoje. E aqui fala da parábola, na parábola do joio, né? A parábola do joio explica que existe semente ruim no campo, se o proprietário plantou apenas semente boa. Essa pergunta está ligada a uma outra. Se tudo que Deus criou era muito bom, como o mal surgiu neste planeta? E a gente já começa com a pergunta: o que as palavras de Deus revelam sobre a condição do nosso mundo quando ele terminou de criá-lo? E por que essa avaliação é importante? Aí Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: E Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, tudo que Deus criou era muito bom. A pergunta foi: o que essas palavras revelam de Deus? De Deus revela sobre a condição do mundo quando ele criou, né? E por que essa avaliação é importante? O Senhor disse que tudo que ele tinha feito, criado, né, que havia criado, era muito bom. Portanto, ele não é o originador do mal, visto que tudo que ele fez era bom. Então, deixa bem claro, logo no início do nosso planeta, que tudo que ele fez era muito bom. Então, Deus não é o originador do mal. E aqui diz, quando Deus termina de criar o mundo, ele era o quê? Muito bom. Tudo era perfeito. Em Gênesis 1, não há nenhum indício de mal na criação da terra. Como então surge o mal na experiência humana? Essa é a pergunta. Aí nós temos um outro texto: como o mal chegou à terra? Que luz o livro de Gênesis lança sobre a natureza do conflito cósmico? E aí nós temos o capítulo 3 de Gênesis, né? Do versículo 1 até o verso 7. E assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das aves do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não devem comer dele, e nem tocar nele, para que não venha a morrer. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedor do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus, e costuraram folha de figueira, e fizeram cintas para si. Um outro texto é o texto de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 9. Diz o seguinte: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para ele no céu. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, deixa claro aqui, né? O mal chegou ao nosso planeta, ao nosso mundo, por meio do tentador, disfarçado de serpente, que se opõe às ordens de Deus. Então, o negócio começou lá no céu, a guerra começou lá no céu, segundo Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Né? Houve essa guerra no céu, e essa guerra se estendeu até nós, porque o inimigo foi expulso de lá, e ele achou abrigo nessa terra. A serpente identificada como o próprio diabo. É a mesma serpente que enganou Eva, é identificada em Apocalipse como sendo o diabo e Satanás. Né? E ele vem com disfarce, com mentira, e chega a dizer para ela: é certo que vocês não morrerão, não morrem. E elas, infelizmente, Eva acreditou ali na serpente. Eva, como tinha o poder, o livre-arbítrio,
de acreditar em Deus ou não, ela passou agora a duvidar de Deus e acreditar na serpente. Acreditar em Deus ou na serpente, esse era o dilema e ela infelizmente escolheu acreditar na serpente. A natureza do conflito está ligada acima de tudo a uma questão em quem acreditamos e o que tem a ver com o amor. Isso ocorre porque quem acredita sobre alguém, sobre o tipo de pessoa que ela é, e se é confiável, define se amaremos essa pessoa ou confiaremos nela. É o caso de Deus se ouviremos o que Ele nos diz. Se ouvirmos o que Deus tem nos dizer, certamente o amaremos, certamente iremos ser mais obedientes a esse Deus maravilhoso. Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos o que nós chamamos ali de o proto-evangelho. Deus, pela primeira vez, fala ali da vinda do Messias, né? E que ele pisaria a serpente. Ele pisaria a serpente na cruz do Calvário. A declaração de Deus, diz aqui, a declaração de Deus à serpente, de que o descendente da mulher, o Messias, feriria a cabeça da serpente muitas vezes. É mencionado como a primeira proclamação do Evangelho, o qual chamamos de proto-evangelho, feita nas Escrituras. Como essa promessa reforça a realidade do conflito, ainda assim traz esperança por no meio dele. Mesmo em meio ao conflito, nós podemos ter esperança em Cristo Jesus, que derrotou a serpente na cruz do Calvário. Que a cada dia possamos escolher sempre estar ao lado de Cristo. Lembre, a origem do mal na terra não é de Deus, e sim da serpente, e sim do inimigo de Deus. Então confiamos cada dia mais em nosso Deus. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Espero você amanhã.